Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio Nernalini, pastor e coach. Eu ajudo pessoas de todos os níveis sociais na área de relacionamento e desenvolvimento humano a mudar a história das suas vidas, quer seja através de um acompanhamento e aconselhamento pastoral para mudança de vida espiritual, quer seja na área de coaching. E eu quero chamar a tua atenção hoje para algo muito interessante. Eu quero falar sobre Davi. Sabe aquela historinha da Bíblia do Davi e do Golias? Pois bem, eu estava refletindo hoje. Davi, ele foi um menino extremamente sofrido. Eu posso conjecturar, embora a Bíblia não diga, ele era um pastor de ovelhas. E eu quero dizer para você que a profissão de pastor de ovelhas começa muito cedo, em todos os sentidos. Começa cedo no que diz respeito à idade da vida, extremamente novo. Eu presumo que Davi era um pré-adolescente quando ele já começou a pastorear as ovelhas de seu pai. E também começa cedo porque tem que levantar muito cedo todos os dias. Via de regra, a casa dos pastores são exatamente ao lado dos currais de onde os animais ficam guardados à noite para proteção de animais noturnos. E eu imagino Davi acordando 4h30, 5 horas da manhã todos os dias. Não tinha feriado, não tinha carnaval, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha Páscoa, não tinha Dia dos Pais, não tinha nada. Davi apenas sabia que ele tinha que cuidar das ovelhas. Mas em tudo isso eu vejo Deus com um propósito tremendo e maravilhoso, forjando o caráter e a personalidade de um garoto que um dia seria rei de uma nação. As atitudes positivas e ousadas de Davi. Deus preparou o caráter de Davi para ele se tornar não apenas um rei, mas além de um rei, um pastor, e além de um pastor, um guerreiro. A Sagrada Escritura diz que Davi teve que enfrentar um leão. Imagine você, Davi, enfrentando um leão, quando uma de suas ovelhas foi atacada por aquele animal feroz. A Sagrada Escritura diz que Davi foi lá e arrancou a ovelha daquele animal feroz e o matou. Em uma outra circunstância, Davi enfrentou um urso que também atacou uma de suas ovelhas, e ele arrancou a ovelha das garras daquele urso e o matou. Ali Deus estava forjando o caráter de um guerreiro, de um rei. Escute o que eu vou te dizer. Tudo que for difícil na tua vida, a dor, o processo da dor, ele diz muito lá na frente. O processo da dor é necessário, profundo e necessário, mas ele vai te levar a ser um diamante, uma joia rara, um rei, um sacerdote, um pastor, quem sabe, um grande empresário, uma pessoa de muita importância e de relevo para a sociedade. E hoje eu quero perguntar para você, pensando em quando Davi foi se encontrar com o rei, ele contou a história da vida dele. Como você conta a tua história? Você fica reclamando dos dias de frio, dos dias que você tem que levantar cedo, dos dias de chuva, você fica reclamando do teu trabalho árduo de segunda a segunda, ou você conta a tua história como um vitorioso, como um guerreiro, como alguém que já se vê rei? Pense sobre isso. Davi contou a sua história para aquele rei, sendo um guerreiro, mesmo ele ainda sendo um adolescente, porque ele enfrentou o gigante como jovem ainda, e um dia ele se tornou rei, mas ali ele nem sonhava que ele seria rei. Ele contou a história dele como um vitorioso, como um guerreiro, como um soldado valente, que não se acovarda diante de quem quer que seja. Se não se acovardou diante de um leão, se não se acovardou diante de um urso, quiçá se acovardar diante de um gigante. E foi isso que aconteceu. O rei acreditou na história daquele jovem valente, corajoso, guerreiro, e deixou ele ir lá. E ele foi e deu conta do recado. Mas tudo isso faz parte do contexto de toda a história de vida dele. Pense sobre isso. Deus te abençoe.